Como é que tá essa história do Antony? A gente sabe que o São Paulo precisa fazer dinheiro, o São Paulo teve déficit o ano passado, o São Paulo precisa vender alguém. Como é que tá essa situação do Antony? Antony. Como é que tá essa história do Antony? A gente sabe que o São Paulo precisa fazer dinheiro, o São Paulo teve déficit o ano passado, o São Paulo precisa vender alguém. Como é que tá essa situação do Antony? O que é parte do São Paulo? Quanto que o São Paulo pode faturar com ele? Se a proposta ela aconteceu mesmo, se tem a negociação. E segundo, com relação ao elenco, o São Paulo parece estar com dificuldade aí de montar esse elenco aí, as peças que o Diniz precisa aí para essa temporada, né? É isso, William. Bem, vamos lá. Primeiro, o Antony. Ontem surgiu uma informação que havia uma proposta do Ajax pelo Antony. Sem valores, sem nada, mas que havia uma proposta. Fui atrás, conseguimos confirmar a informação ontem à noite e hoje pela manhã reconfirmei. Proposta não chegou, mas o São Paulo está ciente do Ajax, que já levou o David Neres, em tentar a contratação do Antony. O Ajax tem que apresentar a proposta agora, porque sexta-feira a janela fecha, acabou, fica só para a próxima janela. Negociação. O São Paulo não abre mão, pelo que eu apurei aqui em Araraquara com as pessoas ligadas à diretoria, de que essa negociação comece com no mínimo 20 milhões de euros na mesa. E aí suba ou permaneça em 20 milhões, mas não dá para baixar de 20 milhões. São Paulo faz questão dos 20 milhões. Até sobre o risco de não vender o jogador agora e apostar numa valorização dele com a seleção, como está acontecendo, e no primeiro semestre com Libertadores. Fora isso, William, existe uma possibilidade do São Paulo, na negociação, sugerir o seguinte acordo. Vendemos agora, recebemos agora, mas por favor, final de temporada lá para vocês, recebam o Antony de braços abertos só a partir do meio do ano. Na próxima janela, aí ele jogaria pelo menos a primeira fase da Libertadores. Seria bom até para vocês valorizá-lo numa Libertadores. Se o pretendente, no caso o Ajax, vai concordar ou não, a gente não sabe. Se essa negociação vai rolar ou não, a gente não sabe. Mas assim, feeling um pouquinho do repórter, assim, feeling, não é informação, é feeling. Acho que o Antony será vendido nessa janela. Tenho comigo que ele será vendido nessa janela pela necessidade do São Paulo, pela vontade do atleta e porque o Ajax promete vir forte com a sua proposta. Mas, por enquanto, pelo menos que eu tenha, não tem proposta oficial na mesa do Leco, do Pássaro e do Raí para uma negociação. Até porque os principais dirigentes que negociam estão aqui em Araraquara. Se estivessem negociando com o Ajax, não estariam aqui, estariam em São Paulo, no Morumbi, com os representantes do time europeu. E sobre o elenco que não diminui, olha só que situação, meu caro William e comentaristas. Primeiro foi o Jusilei. Tudo certo, São Paulo e Vasco. O Jusilei viajou quinta-feira para o Rio, já meio que acertado com o Vasco. Só que aí, o Jusilei disse ontem que o Vasco não tinha dinheiro para pagá-lo. Não sei se é verdade isso ou não, mas acontece que a pressão na rede social foi muito grande da torcida do Vasco. E de uma hora para outra, o Vasco deu uma desencanada do negócio. Agora o Jusilei vai voltar e o São Paulo vai definir se ele será reintegrado, o que eu acho pouquíssimo provável, ou se ele fica na situação dos atletas de disponibilidade, tentando trazer algum clube interessado nele. E agora foi a vez do Paulinho Boia, que fez um campeonato razoável pelo São Bento na Série B, não foi assim titularzaço do time do São Bento que acabou caindo. São Paulo acertou tudo com o Cruz Azul, pagamento de empréstimo, 100% dos salários pagos pelo time mexicano. Paulinho chegou lá, fez exame médico, problema na cartilagem do joelho, foi vetada a sua contratação porque demoraria um tempo para ele recuperar, entrar em forma, perderia quase metade do empréstimo sem jogar. O Cruz Azul devolve o atleta e agora o São Paulo também não consegue, embora o salário não seja astronômico, diminuir a sua folha de pagamento. Mantém o Paulinho Boia, vai ter que recuperar o Paulinho Boia no seu departamento médico para depois tentar um negócio. Não tá muito fácil entrar dinheiro no caixa de São Paulo, viu, William? Ricardo, que zica, hein, Edu? Obrigado aí pelas informações. Lembrando que hoje a gente vai ter, claro, linha de passe aí para falar dessa rodada, dos campeonatos estaduais, mais informações com o Edu também depois no Sport Center. E já eu venho com a Roberta Barroso e também com o Pedro Henrique Torre, os dois, já com as escalações de Flamengo e Fluminense aí para o Fla-Flu daqui a pouquinho, hein? Vamos com a tela do Mauro por enquanto? Vamos lá? Vamos lá? Quando tiver ok lá as escalações, a gente chama os nossos dois repórteres lá no Maracanã. História do Antony. Vamos por partes aqui em São Paulo. História do Antony. Formação do Mauro César Pereira no Portal UOL. São Paulo espera vender Antony. Caso se concretize a negociação por cerca de 85 milhões de reais, as finanças tricolores terão um alívio.
O jovem atleta é tema de negociação com o Ajax. Tá? Aí o Mauro dá o plus aí do valor, né? Mas o clube holandês deve sofrer concorrência alemã. Os dirigentes discutem proposta do Borussia Dortmund, que em 2019 já demonstrou interesse em contar com o Antony. Meus amigos, por 85 milhões de reais, vem de ontem? Estão pensando aí, hein? Só para tentar trazer todos os lados da notícia, fui conversar com o pessoal que representa o Antony para saber como é que eles viam a possibilidade de uma venda agora. E posso te garantir que os representantes do Antony vêm precipitada essa vontade do São Paulo em vender as pressas de qualquer jeito. Vou dizer mais. O staff do Antony, os amigos do Antony, as pessoas próximas do Antony, entendem que esse desespero do São Paulo na mesa de negociações tem até assustado o outro lado. Então, para o Fã do Esporte entender, quando o São Paulo se senta com algum outro clube, ainda o outro clube nem apresentou proposta e o São Paulo já quer acelerar o processo. E causa do outro lado uma estranheza. Mas será que está tudo bem com o Antony? Porque nem sempre os caras entendem que o São Paulo... O Antony está tudo bem, não está tudo bem com o São Paulo. Com esse desespero financeiro. Então, o grande ponto é, o São Paulo tem, desde o ano passado, e eu posso dizer isso porque sempre tento escutar o outro lado, o São Paulo, desde o ano passado, vem de notícias a respeito da possibilidade da venda do Antony, que essas notícias, elas às vezes são meio exageradas. Só para você ter uma ideia, para exemplificar, o exemplo do RB Leipzig, que é um time alemão que de fato procurou o São Paulo. A melhor oferta que o Leipzig fez, papel timbrado, foi de 15 milhões de euros. E o São Paulo, em alguns momentos, fez vazar a notícia de que tinha uma negociação perto dos 20, tinha 18 na mão e poderia chegar em 20. 15 de euros dá o quê? 65, 60. Às vezes 4 e 5, 20, mas dá mais. Arredondando para 4, 15 vai dar 60. É 4 alguma 65, coisa. 65, vai. Tá. Por aí, 63. Então não passou dos 15. O Dortmund também sempre... O São Paulo especula o Dortmund em relação ao Antony desde o ano passado. A informação que eu tenho é que o Dortmund, em algum momento, sondou, mas nunca apresentou proposta. A notícia do Ajax é a mais nova. Foi o André Hernan quem trouxe a notícia ontem. E aí, fui tentar aprofundar as coisas. E se fizer proposta, a informação que eu tenho é que o Ajax vai oferecer algo na casa dos 15 milhões de euros, mas com um detalhezinho que, para mim, faz um negócio péssimo. O Ajax ofereceria esses 15 milhões de euros, mas exigiria do São Paulo o perdão dos 20% em relação ao David Neres. Você não entendeu nada, né? Então vou tentar explicar. Quando o São Paulo vende o David Neres, ele deixa 20% do valor de uma venda futura pro São Paulo. 80% para o Ajax, 20% para o São Paulo. A ideia do Ajax é que ao pagar esses 15 milhões de euros pelo Antony, o São Paulo esqueça esses 20%. O que para mim soa como uma grande maluquice. Porque em algum momento já pintou proposta de 50 milhões de euros pelo David Neres, 50 milhões de euros, 20%, a gente está falando de 10 milhões de euros. Então, se esses são os números de fato da proposta, não há nem como abrir negociação, não há nem como abrir discussão. E o São Paulo se colocou nessa situação extremamente ruim no aspecto financeiro, porque no ano passado, William, gastou 180 milhões a mais do que arrecadou. Não é que o São Paulo teve como despesa 180 milhões. O São Paulo, de 2019, gastou 100...